Isso, recording in progress, legal. Então, estamos mais uma vez no nosso encontro do Atos Jovem. Sábados à noite nós nos reunimos e nós estamos, depois de uma longa caminhada sobre os temas centrais da fé cristã, ou os fundamentos da fé cristã, e nós começamos desde como Deus se revelou ao mundo, até a ressurreição de Jesus e o apontar de uma nova criação, de uma nova vida. A gente está percorrendo aí um caminho e agora nós vamos aplicar esses grandes preceitos bíblicos à vida. Como é que a Bíblia Sagrada traz luz e direção para questões complexas do nosso tempo? E uma dessas questões é a questão da crise de gênero, ou seja, o gênero que até não muito tempo atrás era considerado, conforme a cultura cristã, masculino e feminino, agora tem uma abordagem nos últimos 30 anos, mais ou menos, uma abordagem ou de ordem biológica, ou seja, o ser humano ele nasce de um gênero, inclusive ele pode nascer com um terceiro gênero. Essa é a abordagem biológica. Em outros aspectos, uma pessoa que nasce homossexual, ou melhor, uma pessoa que é homossexual, nasceu homossexual. Isso é uma abordagem biológica. E nós vamos ver, ou reforçar aqui, o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas tem uma outra abordagem que não só a biológica, que é a abordagem social. Ou seja, o ser humano talvez não nasça homossexual, mas ele pode se descobrir com outra sexualidade e assumir socialmente essa outra sexualidade. Então, a questão é, o que a Bíblia também tem a dizer sobre essa outra abordagem? Então, é esse tema que nós estamos tratando desde o último encontro e que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E hoje eu queria centralizar no final, mas como é que a fé cristã oferece ajuda para quem está diante ou de alguém próximo que você queira ajudar, ou uma luta interior da própria pessoa que pode estar acontecendo. Então, é isso que eu queria concentrar um pouquinho. Mas antes disso, eu já queria abrir um espaço para ver se algum de vocês tem uma questão que ficou aí não respondida de forma suficiente ou nem foi abordada, que vocês queriam abordar já no começo, antes de a gente retomar a exposição desse tema aqui. Então, está com vocês a palavra. Qualquer um de vocês pode interferir. Pode tirar um pouquinho, Pedro, se você puder tirar um pouquinho aí a tela, para a gente se ver de novo. Então, está com vocês a palavra. Qualquer um de vocês, tá bom? Se tiver alguma questão, pode colocar no início. Oi? Quem chamou aí? Oi, Vitor. Vamos lá, Vitor. Eu tenho uma questão de como a gente aborda essas pessoas, porque muitas vezes essas pessoas que são LGBT, né? Elas têm crises, né? Tem muitas crises. E aí, justamente essas crises são geradas porque alguém não concorda como ela pensa, não concorda o fato de, por exemplo, é uma pessoa que se considera mulher e a gente fala, não, você é um homem. E aí isso gera uma crise nessa pessoa. Então, como que a gente pode ajudar, expor a verdade para essa pessoa, se isso pode machucar ela? É verdade, Vitor. Essa é uma questão da maior importância. Há pessoas, inclusive, que elas se dizem que têm, por exemplo, uma alma feminina presa num corpo biológico masculino. E essas pessoas, claro, sofrem. Sofrem não só por causa dessa ruptura interior, que parece que a mente pensa de um jeito e o corpo biologicamente é outro. Não só isso, mas também com as crises, como são tratados pelas pessoas externas a ela. Por exemplo, como os pais tratam, como os amigos tratam, como a igreja trata, e todas essas questões. Então, Vitor, eu só vou pedir para você aguardar um pouquinho, que eu pretendo voltar daqui a pouco a esse tema. Pode ser?
Mas já me ajuda aqui para orientar onde a gente colocar mais força, tá bom? Beleza. Ótimo. Mais algum de vocês tem alguma questão que gostaria de abordar já de início? Ó, nesse momento a gente está com Pedrinho, Leivson, Vitória, Vitor, Letícia Gerhardt, o Bruno Medeiros, o pastor Mauro está aí com a gente também, o Harrison, a Giovana Oliveira. Quem é a Giovana? Deixa eu me lembrar aqui. Giovana, se puder só me dar um lembrete, quem é você? Para eu saber aqui. Eu sou a namorada do Harrison. Ah, legal, Giovana. Muito legal você estar com a gente, tá? A gente aprecia muito a sua presença. Que bom, seja sempre bem-vinda. Legal, Harrison, você convidar a Giovana para estar com a gente. Muito bom mesmo, seja bem-vinda. Estou vendo a Camila também, a Ana Letícia, a Bruna Montalvão, o Gustavo, irmão do Bruno. Estou sentindo a falta do Bruno Henrique aqui. Não sei se ele vai conseguir entrar. Estou vendo a Clara. Normalmente está a mãe e o pai juntos lá. A Josi, Leôncio está por aqui também. Deixa eu ver, a Rosinha, a Eleandra. E o Pedrinho deve estar com dois gadgets ligados aí, né, Pedro? Que eu estou vendo Instituto Atos 2 vezes, é isso mesmo? Tem um do meu celular. Ah, então legal, Pedro. Então tá bom. Então vamos lá. Alguém quer fazer alguma questão mais diretamente, antes da gente começar? Então tá bom, não tem problema, vocês podem fazê-lo daqui a pouco também, enquanto a gente vai falando aqui, tá bom? Pedro, então pode voltar aí, por favor, para a gente só retomar o tema, para a gente começar a discussão. Pode ir à segunda tela, por favor. Olha, eu vou retomar um pouco o que nós falamos sobre essa questão no encontro passado. Então, toda essa questão, ela parte de um ponto de vista. É um ponto de vista de quem é o ser humano. E depois que a gente falar o que é ou quem é o ser humano, a gente pode também a gente pode discutir como é que o ser humano expressa a sua vida e dentro da sua vida a sua questão de sexualidade. Então, nós já vimos aqui um pouquinho para frente algumas teorias que são bastante populares no nosso tempo e que eu vou retomar daqui a pouco, porque elas definem ou pretendem definir quem é a pessoa humana, quem é o ser humano. Mas como cristãos, nós cremos que a palavra de Deus é eterna, que ela não muda, que os seus princípios são eternos e vale para o ser humano em qualquer época. Então é por isso que nós vamos a Bíblia Sagrada, a palavra revelada de Deus, para compreender quem é o ser humano. E quando a gente vai à Bíblia Sagrada, nós vimos que ela tem princípios básicos de como a Bíblia define a vida humana e o ser humano. Então, uma das principais definições da Bíblia Sagrada é que o ser humano, de toda a criação, é a parte da criação que foi feita à imagem, ou para ser a imagem e a semelhança do seu Criador. E nós já discutimos aqui, eu só estou lembrando, que o que significa o homem ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que para o homem, e apenas para o homem, e quando eu estou dizendo homem aqui, gente, é homem com H maiúsculo, é homem e mulher juntos, tá bom? O ser humano, o homem, ele carrega consigo parte dos atributos do próprio Deus que Deus compartilhou com ele. Por exemplo, a capacidade reflexiva, a inteligência reflexiva. Os animais têm inteligência, mas é uma inteligência dos instintos, portanto, inteligência instintiva. O ser humano não. O ser humano é capaz de refletir, de usar a lógica, de usar a sua capacidade intelectual para tomar decisões. E isso ele compartilha com o seu Criador.
O ser humano também é capaz de tomar decisões pelo amor ou por causa do amor, ser amoroso. Ele escolhe ser amoroso, ao invés de ser maléfico. Isso também ele compartilha a imagem do seu Criador. O ser humano é capaz de solidariedade, sentir a dor do outro. Então, essas coisas nos faz semelhantes ao Deus que nos criou. Mas mais do que isso, ao ser humano também foi dado a gestão da criação. O ser humano é um ajudante do Criador em termos de cuidar da vida humana. Então, é a responsabilidade do ser humano não só cuidar de si mesmo e cuidar do próximo, como cuidar da criação. É por isso que os cristãos deveriam estar na ponta do cuidado com a natureza, do cuidado com todas as partes da criação. Tudo que preserva a vida, que a Bíblia chama de santidade, que é o zelo pela vida, os cristãos deviam estar na ponta disso. Claro que os cristãos devem ter o cuidado para não tornar nenhuma parte da criação uma idolatria. Por exemplo, o cristão é chamado a cuidar da criação, a cuidar da natureza, mas o ser humano não pode cair na cilada de tornar a natureza um Deus em que é adorado, idolatrado. E o nome disso é ideologia. Um cristão deve sempre tomar cuidado com isso. Ok? A mesma coisa vale para a cultura, a mesma coisa vale para as artes de forma geral. Então, a primeira informação que a Bíblia dá é: o ser humano não é produto apenas da evolução biológica, como os animais, em grande parte, são. O ser humano compartilha de alguns atributos do próprio Deus que, no restante da criação, Deus resolveu não compartilhar. Então, a primeira informação. Segunda informação, vamos à tela seguinte, Pedro. Deus criou os seres humanos com sexualidade. O que significa isso? Que Deus criou o primeiro ser humano a partir de um ato dele mesmo. Ou seja, Deus formou o primeiro ser humano. Então, para a fé cristã, o primeiro ser humano, ele não nasce de uma célula primordial no começo do tempo, há bilhões de anos. Não, o primeiro ser humano, pela fé cristã, explicado pela fé cristã, ele é feito pelo próprio Deus, com todos os seus sistemas biológicos, orgânicos, funcionando para que ele tenha vida plena. Então, Deus cria, por assim dizer, com as suas próprias mãos, o primeiro ser humano pelo poder da sua palavra. E os outros seres humanos, depois de Adão e Eva? Pois bem, Deus escolheu que os outros seres humanos nascessem a partir de seres humanos. Então, agora, Deus não usa mais métodos diretos para fazer o ser humano. Ele usa métodos secundários. Então, depois de Adão e depois de Eva, todo ser humano que veio ao mundo, ele veio através de uma interação das sexualidades, do masculino e do feminino. O masculino fornece a semente, que não por acaso é chamado de sêmen. E o feminino fornece me fugiu o nome agora. Alguém pode me lembrar? O óvulo, né? Então, juntos, isso forma a vida humana. E essa vida humana que se forma, ela se forma a partir de um ato sexual. Então, Deus criou os seres humanos com sexualidade. E há motivos para Deus fazer isso. Então, é a segunda informação básica, princípio básico da Bíblia Sagrada sobre o ser humano. Vamos ao terceiro, por favor, Pedro. Em terceiro lugar, Deus criou o ser humano com dois grandes gêneros. O gênero masculino, chamado homem, e o gênero feminino, chamado mulher. E ambos os gêneros, homem e mulher, estão em Deus. Nós já estudamos aqui anteriormente que Deus não é masculino, ou só masculino, ou Deus não é feminino.
Em Deus está tanto a masculinidade como a feminilidade. O ser humano só está completo quando Deus faz a mulher. E a mulher, então, complementa tudo aquilo que no homem não estava completo. E vice-versa. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles têm a sua origem em Deus. E eles são feitos iguais em glória e importância, tanto o homem quanto a mulher. Na Bíblia Sagrada, homem nunca é importante que mulher. Nunca eles têm a mesma importância, mas na Bíblia Sagrada, homem e mulher têm funções de vida distintas, que se complementam. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, Deus dota o homem com uma capacidade psicológica, com uma capacidade física, com uma capacidade de suportar dor diferente da mulher. Por quê? Para que os dois unidos possam formar uma unidade que dá sentido à vida, que dá beleza à vida e que faz com que a vida tenha muito mais sentido e cumpra os propósitos de Deus. Agora, não confundir que quando se diz que ambos os gêneros estão em Deus, com aquela música que vocês são muito jovens, mas alguns de vocês podem lembrar uma música do Pepeu Gomes que diz: se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Não é isso que está sendo dito aqui. Não está dizendo que Deus é uma mistura de homem e mulher. Não é isso. O que está sendo dito é que toda masculinidade está em Deus e toda feminilidade está em Deus de forma distintas e complementares. E isso foi transmitido ao ser humano na formação do gênero masculino e do gênero feminino. Eu acho que a Vitória ou o Vitor levantaram a mão aí. Quem tiver dúvida já vai levantando a mão. Oi, Emanuel, de novo. Vai lá, Vitor. Fugindo completamente, quase que completamente do que a gente está tratando aqui. Você falou de Adão e Eva de novo, e me veio uma dúvida agora que foram encontrados fósseis, né? Encontrados fósseis, e minha dúvida é se Adão e Eva eram Homo sapiens ou essa evolução realmente aconteceu, essa evolução física. Eu tenho um pouco dessa dúvida ainda. Então, vamos lá, Vitor. Vamos aproveitar. Cada vez mais as ciências naturais estão pesquisando e buscando compreender as origens do ser humano. E tudo que foi descoberto até agora, em nada ela, digamos assim, ela confronta diretamente o que a Bíblia ensina. Então, eu já expliquei para vocês aqui, eu vou reforçar, que a Bíblia não nega em nenhum momento a chamada microevolução. O que é a microevolução? Microevolução é a alteração ou pequenas alterações que acontecem dentro de uma mesma espécie. Por exemplo, o passarinho era de um jeito, ele foi se transformando, ele foi se multiplicando em sabiá, em beija-flor, em tucano. Tudo isso é variações dentro da espécie. Então, a fé cristã nunca negou isso, pelo contrário, reforçou isso. Deus ama a diversidade. Ama a diversidade. Isso acontece para qualquer área da criação. O que a Bíblia cristã nega é que uma espécie pode passar a outra espécie. Então, por exemplo, o cavalo vai ter variações de cavalo, mas nunca o cavalo vai se transformar num elefante, por exemplo, porque são espécies diferentes. Assim também o macaco. A carga genética do macaco, ela tem muitas semelhanças com os seres humanos, mas não são iguais. E por mais que tenha milhões de anos de evolução, a gente não viu nenhum macaco se tornar ser humano, né? E os macacos não saíram da floresta para construir cidades, para ir para fora do planeta como ser humano. Então, há diferenças brutais. Há semelhanças, mas há diferenças brutais. Quanto à questão dos achados da arqueologia, Vitor, nós temos aí o Homo sapiens, que é o estudo do ser humano mais desenvolvido e mais de tempos, digamos assim, modernos. E a gente tem os neandertais, que é
eu vou chamar de espécie por falta de outro nome mais adequado, mas é um achado da arqueologia em que o ser humano parecia ser um ser que era humano, mas ele era também meio bruto como os animais. Então, a arqueologia hoje explica que em algum momento parece ter tido uma interação entre o Homo sapiens, esse homem mais desenvolvido, e o homem de Neandertal, que é um homem menos desenvolvido, e por algum motivo, essa raça sapiens foi dominante e acabou, de alguma forma, exterminando os neandertais. Então, a teoria mais aceita hoje é essa, que até esse momento não está negando e nem confrontando o que a Bíblia diz. Eu já expliquei um pouquinho mais. Mas veja, tudo isso é teoria. De vez em quando, essa teoria está sendo refutada e vem outro lugar. Então, a ciência, ela sempre está investigando e ela sempre está colocando em dúvida a teoria atual para ver se ela consegue avançar mais, e não há nenhum problema nisso. Então, eu não sei se já respondi em parte a sua pergunta ou era mais específica, Vitor. Acho que sim. É que eu pensei agora que Adão e Eva não é exatamente do jeito que a gente pensa que eles eram, né, fisicamente. Era mais por isso. Assim, o que a gente não pode ter dúvida, e que a Bíblia afirma categoricamente, a pergunta é, Adão e Eva foi o primeiro ser humano no sentido biológico? Bem, essa pergunta não é muito importante para a Bíblia Sagrada. O que é importante é, Adão e Eva foram, de fato, os primeiros seres humanos à semelhança do Criador, ou seja, com capacidades morais, cognitivas, para tomar decisões morais e éticas e entender o plano de criação do Criador. Isso não pode haver dúvida. Melhorou um pouco? Sim, mano. Legal. Obrigado. Depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais, Vitor. Nós vamos entrar um pouquinho mais, tá? É que antes eu preciso de colocar mais algumas informações. Leivson, você levantou a mão aí, eu acho. Então, eu queria só acrescentar que, pelo que eu sei, pelo que eu vi, né, de teorias, a extinção do Neandertal ocorreu por causa que eles viveram provavelmente durante a Era Glacial. Por isso a raça Homo sapiens se sobrepôs ela. Pois é o que eu ouvi, no caso. É verdade, Leivson. Essa é uma das teorias, mas não é a única. Essa é uma das teorias, sim, que é discutida na academia, na universidade, mas há outras também que, em algum momento, parece que houve alguma dominância do encontro com Homo sapiens e Neandertais. E isso, além das questões glaciares, que eles não tiveram resistência para isso, algum conteúdo genético ou orgânico com que a sapiens foi antes, o Neandertal desapareceu e o sapiens continuou. Então, isso são teorias que de vez em quando estão sendo revistas ainda, e a gente vai acompanhando junto aos grandes princípios. Ok, Leon? Só quis mencionar porque era a teoria que eu mais tinha escutado durante esse tempo. Nunca tinha escutado outra em relação a... Legal você aqui um pouquinho mais. O ser humano, gênero e os gêneros não misturados, definidos e caído, me parece, né? Vocês estão me ouvindo? Pedro, você me ouve? Estamos sim. Caiu aí para vocês ou só foi para mim aqui? Senhor caiu. Aqui deu umas travadinhas, Manu, na sua fala. Eu acho que foi que deu uma queda de alguma forma aqui na transmissão, mas voltamos aqui agora. Então, eu tinha dito aqui, a última palavra que falei foi que o terceiro princípio básico é que Deus criou o ser humano, gênero homem, gênero mulher, e ambos estão em Deus de forma definidas, jamais misturadas. Não,
É definido o gênero masculino e o gênero feminino, ok? Então, o ser humano está completo quando a mulher é criada. Antes disso, quando só o gênero homem, depois que faz a mulher, diz, agora sim, tudo está muito bom. Pode ir adiante. A conexão parece que deu uma instabilidade, mas pode ir. Isso. Aqui. Olha só, isso aqui é muito importante. A sexualidade, conforme a Bíblia Sagrada, é muito importante porque distingue o que a Bíblia Sagrada fala sobre o ser humano de outras filosofias ou outras antropologias, ou seja, definições de quem é o ser humano. Primeiro, a primeira coisa eu já comecei explicando que a sexualidade serve ao objetivo de continuação da raça humana ou procriação. Ou seja, como eu disse a vocês, o primeiro casal, Deus, o próprio Deus, atua na criação dele diretamente. Adão e Eva, e faz seres humanos à sua imagem e semelhança. Mas Deus escolhe continuar a raça humana através da interação sexual do gênero masculino e feminino. Então, a sexualidade serve a esse grande propósito da vida. Esse é o propósito 1. Mas não é o único. O outro propósito é a alegria da intimidade, inclusive a intimidade sexual, dentro de uma aliança. A alegria da intimidade sexual entre dois gêneros dentro de uma aliança. Pedro, se você puder até complementar aí, tá? É a alegria da intimidade sexual entre dois gêneros dentro de uma aliança, tá? É o B aí, tá? É o B mesmo, é a continuação do B. Alegria da intimidade sexual entre dois gêneros ou entre os dois gêneros, tá? Define aí bem. Entre os dois gêneros, dentro de uma aliança. Opa, tira aí, tem mais coisas do que precisa. É entre os dois gêneros. Ó, pode tirar uma parte aí que tem duplicidade, né? Pode tirar essa aí, ó. Entre os dois gêneros. É só isso que precisa, tá? Entre os. Isso. Dois gêneros dentro de uma aliança. Isto. É isso aí. Ou seja, dentro de uma aliança de vida e dentro de dois gêneros, o masculino e feminino, aliança de vida, evidentemente, a fé cristã está chamando de casamento. É um comprometimento em todos os níveis da vida. Isso é aliança. E entre dois gêneros, ou seja, o masculino e o feminino. Então, a sexualidade foi dada por Deus, quando ela acontece dentro da aliança e entre dois gêneros, ela traz glória a Deus. E é uma alegria legítima, é um prazer legítimo. Então, esses dois grandes objetivos, é fundamental que a gente compreenda. Olha só por esses dois aspectos aqui, a gente já vê alguns problemas que decorrem do comportamento homossexual. Primeiro, no limite, na letra A, no limite, se todos os seres humanos se tornassem homossexuais, a continuação da raça humana estaria em risco, porque não haveria mais procriação. Olha, essa é a primeira implicação. É a primeira implicação. Embaixo, no lado B, a outra implicação. Que a alegria da intimidade sexual é um dos grandes objetivos da sexualidade, porque ela acontece dentro de uma aliança, um comprometimento de vida. Ou seja, uma concepção de família. Mas alguém poderia falar assim, mas alguém não pode formar uma família que não seja homem e mulher, pode ser só homem, homem, mulher, mulher? Não, mas a Bíblia vai informar que além de ser uma aliança,
mesmo que não haja promiscuidade, infidelidade, tem que ser dentro dos dois gêneros masculino e feminino. Olha aí outra grande questão. Então, esse princípio quarto é muito importante a gente compreender. Vamos ao quinto. Em quinto lugar, o Criador, Deus o Criador, cria o gênero masculino e o gênero feminino com uma biologia e com uma fisiologia adequados para o gênero masculino e feminino. Vamos pensar aqui, em termos biológicos. Deus faz o masculino com uma quantidade de é o contrário, né? Progesterona é o hormônio mais predominante. Então, ou seja, a própria biologia já faz essas distinções. Distinção muscular. Via de regra, o gênero masculino tem uma formação muscular e uma compleição física adequada a pesos, a força física, a coisas desse tipo. Então, por quê? Porque é adequado para o gênero. Já a mulher, ela tem outra compleição física que ela é capaz de resolver as coisas não usando muito a força muscular, mas usando outras habilidades. Se você olha, por exemplo, a fisiologia, a forma do corpo masculino e feminino, ela também é adequada para cada gênero. Né? Inclusive, para a própria sexualidade acontecer, a mulher tem um órgão sexual e o homem tem um órgão sexual, de forma que torna pleno esse encontro para procriar um outro ser humano e para trazer alegria e prazer a esse casal que está dentro de uma aliança de vida. Então, tanto a biologia quanto a fisiologia também revelam como o Deus Criador criou os seres humanos pensando e formando eles para uma finalidade. Vamos mais adiante. Diferenças biológicas, diferenças fisiológicas eu já citei, mas diferenças emocionais. Como homem e mulher costumam agir de forma diferente emocionalmente. Não quer dizer que o homem seja prevalente razão e mulher prevalentemente emoção. Mas há coisas que é mais natural da mulher agir de um jeito e do homem agir de um jeito específico. A psicologia feminina é de um jeito. Não é difícil você verificar que a mulher ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E consegue separar isso. Ela consegue criar um bebê, lavar a louça, atender um telefone, falar com não sei quem, tudo ao mesmo tempo. E ela consegue ser bem-sucedida nisso. Já o homem não consegue ser muito bem-sucedido nisso. É mais do gênero masculino concentrar-se em uma coisa e tentar fazer bem feito. E qual é a melhor forma? Não tem melhor forma. O ser humano precisa das duas coisas. Ele precisa tanto de foco, quanto ele precisa de habilidade múltipla. E só no encontro do masculino com o feminino é que isso se torna pleno. Por isso que Deus diz que o ser humano só está pronto, completo, depois de criado homem e mulher. Sexto princípio. Vamos adiante. Então, aí a gente viu, eu vou passar meio rápido por aqui, porque a gente já gastou um pouco de tempo. Como se define homossexualidade? Culturalmente ou socialmente se define, é um relacionamento íntimo sexual entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a homossexualidade masculina seria relacionamento íntimo sexual entre homem e homem, homossexualidade feminina, que seria entre mulher e mulher. E o que a cultura atual prevalente ela diz a respeito dessas identidades? Como uma pessoa forma a sua identidade sexual? Ela é biológica ou fisiológica? Ou ela é social e afetiva? Aqui eu vou lembrar que as muitas teorias que tratam de gênero,
Há um tempo atrás, elas diziam que a sexualidade era uma questão biológica. Ou seja, muita gente influente defendeu nas revistas, nas mídias, que uma pessoa já nascia homem, mulher ou homossexual, seja feminino ou masculino. Muita gente defendeu isso e disse o seguinte: não se pode dizer a uma pessoa que ela tem que mudar, porque essa é uma questão biológica já pré-definida. O problema é que os estudos da medicina de anos para cá, principalmente 10 anos para cá, evoluíram de tal forma a mostrar que não há nada que mostre que que existe um DNA próprio do terceiro sexo. Ou seja, do ponto de vista biológico, ou uma pessoa nasce homem, ou ela nasce mulher. Não há um espaço para um terceiro gênero ou quarto gênero. Então, como as pesquisas médicas avançaram nessa direção, essas teorias foram mudando. Então, elas deixaram de enfatizar essa questão biológica ou fisiológica, que é a forma do corpo, e começaram a dizer, não, na verdade, o problema todo é um problema social. É isso que o Vitor colocou no começo da conversa aqui. Na verdade, a pessoa está num corpo biológico, mas ela tem uma mente e os afetos de outro gênero. Por exemplo, ela nasce num corpo masculino, mas a mente dela, o jeito de ser é feminino. Então, passou-se a defender essa segunda questão, que é social afetiva. A pergunta é, isso faz sentido ou isso, à luz das escrituras sagradas, como informa, por exemplo, Paulo aos Romanos, ele diz que a separação dos seres humanos de Deus, a queda moral e espiritual humana foi tão grande que afetou todas as áreas da vida humana, inclusive o gênero humano. Então, quando uma pessoa diz assim, eu sou um ser biológico masculino, mas tenho uma alma feminina, isso é uma identidade dela ou ela é fruto dessa separação, dessa queda moral e espiritual de Deus, em que o pecado entrou no mundo e distorceu todas as áreas da vida humana. Então, essa é a questão que nós precisamos aprofundar. Vamos adiante um pouquinho, vamos lá. Aqui eu vou deixar depois para vocês vários textos bíblicos que tratam desse tema. Eu não vou citá-los agora por causa de uma questão de tempo mesmo. Podemos ir adiante um pouquinho. Esses textos nós citamos também no nosso último encontro e eu vou passar para vocês, então vocês vão poder ler com mais cuidado, detidamente. Vamos um pouquinho mais adiante. Eu falei, aqui a gente começa a tratar de como que a gente deve lidar no ambiente público com essas questões de gêneros. Ou seja, a primeira delas, tem duas questões aí. A questão do respeito é a primeira delas. As pessoas que estão lutando com a homossexualidade, elas estão em sofrimento e o sofrimento é real. Então, nós precisamos tomar cuidado para distinguir o que é uma pessoa com uma crise de identidade da sexualidade, uma crise que gera sofrimento real e precisa de ajuda, de militantes e de ideologias que tentam impor o comportamento homossexual à força na sociedade como a regra. Então, são coisas bem diferentes. No primeiro caso, a gente tem que ajudar, tratar com amor, tratar com a palavra de Deus, colocando a verdade de forma redentora, acolhedora. E no segundo caso, nós devemos dizer, olha só, não é isso não. A vida humana tem propósitos direto do Criador e ela tem evidências biológicas, fisiológicas, sociais e evidências que a gente pode chamar de natureza espiritual. Então, é isso. Os cristãos
devem respeitar a dor de uma pessoa que está em luta contra a sua sexualidade. E respeitar, inclusive, a sua decisão. Se a pessoa não quiser ajuda ou não reconhecer, um cristão deve respeitar e continuar agindo com amor e com a verdade. Agora, o outro conceito é tolerância. Tolerância é muito diferente de respeito. O respeito diz: você merece respeito porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus e você tem capacidade de tomar decisões. Eu acho, conforme a palavra eterna de Deus, que essas decisões são equivocadas e esse estilo de vida é equivocado e vai trazer sofrimento para você. Mas eu respeito se você quiser pensar diferente. Isso é respeito. O que é tolerância, que não é um conceito cristão? É dizer, o mundo mudou, o mundo evoluiu, as pessoas passaram mesmo a ser assim, com alma feminina, com corpo masculino, não considerar os efeitos da queda humana, que distorceu todas as áreas da vida, e dizer, olha, antigamente até dava para pensar assim, agora não, agora cada um faz a sua escolha, Deus ama todo mundo, se a pessoa for uma pessoa boa, mesmo ela sendo homossexual, tá tudo certo, Deus vai perdoar ela. Isso é tolerância, isso é você condescender com o erro. Isso não é um conceito cristão. Respeito é um conceito cristão. Tolerância, nesse sentido que eu disse, não é tolerância política, gente. É tolerância nesse sentido que eu disse. Ele não é um conceito cristão. Tá ok? Vamos um pouquinho adiante. E a gente já vai abrir para questionamentos aí, tá bom? Podemos ir mais adiante. Eu já falei sobre esse tema aqui, eu não vou avançar muito, só se vocês tiverem dúvida. Há grupos de militância homossexual que defende que a amizade entre o rei Davi e o filho do rei Saul, Jonatas, citado no livro dos reis, por exemplo, em Crônicas e Samuel, é uma relação homossexual. Eu já expliquei aqui que isso é uma das maiores forçações de barra. O que se trata entre Davi e Jonas é uma amizade legítima entre dois grandes amigos que fazem uma aliança de um cuidar do outro até o limite da morte. É isso, que nada tem a ver com homossexualidade. Ok? Vamos adiante. Eu queria agora, olha, aqui começa de fato a nossa parte final aqui, para a gente começar a entender. Eu expliquei para vocês que as três grandes teorias que são mais prevalentes no mundo da universidade, no mundo da cultura pop, são essas três que definem o ser humano. E olha como isso tem a ver com a homossexualidade. Por exemplo, o materialismo. Conforme Marx, o ser humano é um ser humano material. Tudo que existe é a matéria, é o corpo humano e o mundo físico. Não existe nada sobrenatural, espiritual. Para o materialismo não existe isso. Então, qual é a busca do ser humano? A busca do ser humano é satisfazer as suas necessidades materiais. Se o homem tiver as suas necessidades materiais satisfeitas, ele vai ter uma boa vida. Mas o que essa teoria diz que impede isso? O que impede é que no mundo há muita desigualdade. Tem muita gente que domina os chamados meios de produção, a riqueza, e outros que não têm nada. Como se soluciona isso? Para o materialismo, só uma revolução socialista, em que o Estado entra, toma esses meios de produção, ou indeniza esses meios de produção, para distribuí-lo para as pessoas e depois o Estado sai de cena. Qual é o problema dessa teoria sobre o ser humano? Tem muitos problemas e muitos acertos. Primeiro, o materialismo tem razão quando ele diz que há uma desigualdade frustrante no mundo. Há muita gente sem nada e pouca gente com muito, e a Bíblia também faz essa crítica por justiça social. Agora, o que o materialismo tem de muito equivocado? Ele acha que não existe um mundo espiritual. Por exemplo, a maldade. Como é que o materialismo explica a maldade? Ele diz que a maldade só existe por causa das interações sociais ruins e que o ser humano, se corrigir esses problemas de origem material, a maldade some.
A pergunta é, a gente pode experimentar isso na prática? Onde há riqueza, não há mais morte, assassinato, não há mais maldade? Evidentemente que não. Mesmo em países como os grandes problemas materiais são resolvidos, ainda tem muitos outros problemas. O ser humano é mais do que material. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria é o hedonismo, do Freud. O Freud vai dizer assim, o ser humano vive mal porque ele é um ser orgânico e o ser orgânico ele tem vontades. E as vontades precisam ser expressas e satisfeitas. Se ele não satisfazer, ele vai entrar num mundo de sofrimento. Então, ele vai dizer, por exemplo, se ele está com fome, ele tem que estar com sede, ele tem que beber. Se ele está com sono, ele tem que dormir. Se ele está com vontade de fazer sexo, ele tem que fazer sexo. Ou seja, ele deve cumprir as suas pulsões, senão ele vai ficar doente. E o Freud vai dizer que o sentido da vida é descobrir esses prazeres e viver esses prazeres. E que o mundo espiritual não existe, e que pecado é uma ideia inventada pela religião, e que a pessoa deve fazer aquilo que ela está sentindo. Estou falando aqui de forma generalista e simplificada, tá ok? Esse é o hedonismo. Eu quero que vocês relacionam isso com a questão da homossexualidade depois. E o niilismo, que é a teoria atribuída ao filósofo chamado Nietzsche, que diz o seguinte, olha, não, o problema do ser humano é que ele não entendeu ainda que a vida é caótica. A vida não faz sentido. Na verdade, nós fomos colocados em um mundo pela evolução, mas nós estamos sozinhos no universo, não tem mundo espiritual, o que tem aqui agora. Só que a vida é tão dura e tão insuportável que a religião e as outras formas de expressão humana começaram a colocar regras para que a vida não se tornasse insuportável. Então, ele vai dizer que, na verdade, um ser humano bem-sucedido, já que a vida é caótica, problemática, nós vivemos numa grande selva, a saída é você apreciar boa cultura, boa música, boa educação. Se o ser humano tiver isso, ele não vai falar mais em Deus, não vai falar mais em religião, não vai falar mais em vida sobrenatural, não vai falar mais em transcendência, mesmo a vida sendo difícil. E a gente suportar a vida com a arte, com a música, até que a vida passe, porque a vida não faz sentido. Essas três teorias são prevalentes no mundo. E é por isso que eu estou insistindo nelas para a gente relacionar com a homossexualidade. Vamos às últimas páginas e eu já vou parar para a gente fazer uma interação. Eu falei para vocês que a homossexualidade foram tratadas como teorias biológicas, ou seja, a ideia que uma pessoa já nasce homossexual, mas tem caído por terra com as pesquisas médicas. Depois, as teorias ambientais, ou seja, os fatores sociais. Se uma menina é criada num ambiente onde só tem masculino, ela tende a se tornar também masculino. Essa teoria também tem caído por terra por diversos motivos. Depois tem teorias psicoanalíticas, ou seja, da alma humana. Pessoas que, por exemplo, tiveram uma ausência de pai, que foram criadas só com a mãe, elas tendem a reforçar um dos dois gêneros. Ou ela vai tentar se tornar uma supermãe, e aí ela pode tender à homossexualidade de um lado, ou ela pode tentar suprir a pessoa do pai que ela não teve, e também ir para um lado da homossexualidade. A questão é, isso pode acontecer? A verdade é que pode. Isso é um caminho sem volta? A Bíblia vai dizer que não, porque isso faz parte da queda humana e da separação do Criador. Então, é muito importante que essas teorias, elas têm um fundo de verdade, mas a proposta geral dela é equivocada. E é importante que a gente compreenda isso. Vamos adiante, Pedro? Essas questões,
Eu já citei aula passada, eu não vou citar. Os cristãos, de modo geral, na história, eles lidam com a homossexualidade de 4 formas. A primeira forma é rejeição e punição, ou seja, toda homossexualidade é pecado e as pessoas em pecado devem ser punidas e nada além disso. Isso é um tipo. Segundo tipo, rejeição. As pessoas homossexuais devem ser respeitadas, mas não se tolera a vida pecaminosa. E deve-se ter compaixão, se aproximar delas, para, em verdade, em amor, ajudá-las a compreender as crises que elas estão vivendo e se recorrer a Jesus Cristo como a solução para isso. Essa é a segunda forma. Terceira forma, aceitação qualificada. A homossexualidade é um pecado contra Deus e contra a vida. No entanto, se a homossexualidade for vivida dentro de uma aliança, ou seja, não houver promiscuidade, troca de casal ou de parceiro, ela pode ser aceita. Por isso que é aceitação qualificada. E um quarto elemento é: a homossexualidade é uma realidade da modernidade e não adianta se fazer frente contra isso. É a realidade e ela deve ser tratada como qualquer outra realidade pecaminosa que existe no mundo, e todos são aceitos por Deus, porque todos são filhos de Deus e Deus é amor e não vai punir essas pessoas por causa disso. São 4 modos de enxergar na história pelos cristãos. Vamos adiante um pouquinho. Pode ir várias telas agora, que as próximas telas são explicações disso. Pode ir adiante, ok. Encontrando um caminho de verdade e amor. Há um grande princípio do Novo Testamento que nos direciona para tratar uma questão difícil com 2 grandes equilíbrios. Nunca abrir mão da verdade, jamais. O que deve ser feito? A busca constante pela verdade. Agora, em paralelo, está um outro princípio que não pode ser negado. Devemos buscar a verdade em amor. O que fazer? Buscar a verdade. De que jeito fazer? De forma amorosa. Então, esse é um princípio. Então, a questão é: como é que nós conseguimos lidar com as nossas lutas interiores a partir das evidências da palavra de Deus? E como que a gente pode ajudar outras pessoas que estão lidando com essa guerra interior de identidade sexual, a conhecerem o amor de Deus em Jesus e conseguirem vencer as suas lutas interiores com o poder do Espírito Santo. Eu queria ouvir agora vocês um pouco. Pode tirar a tela, Pedro, e vamos à nossa interação e nosso debate aqui. Queria ouvir vocês a partir de tudo que nós falamos aqui. Palavra com vocês. Fiquem à vontade. Principalmente, como é que a gente pode ajudar? E aí, estão muito calados? Só preciso saber se vocês estão me ouvindo mesmo. Dá a impressão que não estão me ouvindo? Estavam sim, pastor, estamos te ouvindo sim. Então tá bom, é que vocês estão pensando, é isso? Estão refletindo? É isso aí. Vou colocar uma questão aqui, para a gente começar. Imagine uma família que tem 3 meninas e um menino. E o pai e a mãe, de alguma forma, por ser prevalente o número de meninas, cria o menino de forma muito semelhante às meninas, fazendo os mesmos serviços de casa, brincando com os mesmos brinquedos, as ênfases todas são do mundo masculino. A pergunta é: isso vai afetar a vida desse menino ou não? Vai sim. Tá, agora o que nós estamos falando é: isso afeta a vida do menino ou ele pode ter nascido homossexual, portanto, com uma alma feminina? O que vocês acham? Mano, eu tenho um cunhado
que quando ele nasceu, né, a família dele não gostou que ele fosse um homem. Eles estavam esperando uma mulher. Aí Olha eles isso. trataram ele no começo como uma mulher, tá ligado? Vestiam ele com um vestido, deixavam ele de cabelos longos. Porém, mesmo assim, ele continuou no caminho como um não homossexual, né? Olha E isso, hoje Vitor. ele é meu cunhado, né? Esse exemplo é fantástico que você está dando. Porque pessoas, às vezes... Eu vi uma história há pouco tempo atrás, um pouco semelhante a essa, Vitor, de que uma menina, ela... ou melhor, um menino, ele foi internado com vários problemas de saúde. E depois começaram a pesquisar, a questão era que os pais esperavam ter só meninas, esperavam ser só meninas. Aí nasceu uma menina e nasceu um menino. Como os pais queriam só meninas, por algum motivo, eles davam uma ênfase na criação maior da menina. Então, tudo que era relativo ao mundo feminino era elogiado, era reforçado. Quando a criança foi crescendo, ela viu que ela ficou mendigando os afetos, não tinha o mesmo afeto que a menina, ele começou a se comportar como uma menina para ter afetos do pai. E entrou numa crise de identidade de gênero, se ele era masculino ou feminino. Olha que história, que é um pouco, é um outro lado da moeda dessa que você falou, né, Vitor? É, sim, é o Pedro. Pois é, isso mostra que todas as áreas da vida humana são afetadas pela queda espiritual e moral do ser humano. E a questão da sexualidade, ela, claro, não ficou de fora. Ela não ficou de fora e ela é uma questão real. E há uma outra questão. Eu vou colocar aqui algumas questões que são muito reais aqui para a gente discutir. Uma foi essa que o Vitor falou. Uma pessoa, um casal tinha uma expectativa de vir um gênero e veio outro. Portanto, fizeram de tudo para criar a criança de acordo com uma expectativa, e isso pode dar uma ruptura na identidade da criança. Isso é uma primeira situação. A outra foi a que eu citei aqui, de que um menino, vendo que os pais tratavam melhor a menina, tentou se comportar como menina para receber os afetos do pai. Terceiro lugar, uma família onde tem muitos de um gênero e só um de outro gênero, tende a dar uma mesma educação e colocar tudo no mesmo balaio. Então, por exemplo, se são 3 meninas e um menino, todos são educados a fazer as mesmas coisas, com os mesmos brinquedos, sem diferenciações, e aí tende a nascer aí um comportamento que tende ao homossexualismo. Quarta questão que a gente poderia colocar aqui. Crianças que crescem sem o pai ou sem a mãe. Que o fato de não ter o pai ou não ter a mãe, por exemplo, um menino que cresce só com a mãe e vê a mãe assim, como uma pessoa, vê com muita gratidão que a mãe fez, às vezes a mãe pode se tornar uma grande heroína, o que é bom, mas o menino pode tentar imitar a sexualidade dela por admiração. E aí ia caminhar por um caminho da homossexualidade, ou pelo menos de uma percepção equivocada nessa direção. Vou colocar mais uma questão de bullying e moda. Por exemplo, nas escolas, hoje, há um grande incentivo dizendo assim, pessoas modernas, pessoas com a mente avançada, elas não mais fazem diferenciação de gênero, em importância está correto, homem e mulher têm a mesma importância, mas eles têm funções de vida diferentes. E aí está errado. É aí que a Bíblia vai contra. Então,
eles vão dizer assim, não, olha... Aliás, os comerciais de televisão. Vocês viram recentemente o Burger King, eu não sei se o McDonald's fez também, mas o Banco Itaú, por exemplo, fez uma reportagem agora, recentemente, muito, digamos assim, que nome que eu daria? Sutil, sobre homossexualidade. Porque coloca uma menininha pequena, uma menininha aqui, eu acho que de brasileiros, uma criança mesmo, que mora em Londres, é uma menininha que sabe falar palavras difíceis. E a mãe vai estimulando, ela fala paralelepípedo, propagandisticamente. A menina vai falando. Aí, no meio dessas palavras difíceis, ela vai falando assim, diversidade. Diversidade, leia-se. Apoio ao comportamento homossexual. Então, são coisas sutis. Por exemplo, do Burger King, recentemente, também teve um comercial que houve muito debate a respeito dessa questão do gênero humano. Ou seja, e há também aqui em oitavo lugar, aqui depois eu vou escrever para vocês para ficar um pouco mais fácil, há uma questão que é de ordem econômica e financeira. Os grandes estudiosos de marketing econômico chegaram à conclusão que pessoas com comportamento homossexual tendem a consumir mais do que casais héteros. Gente, por que é que um único evento que foi autorizado a continuar na Avenida Paulista, aliás, 2, né? Mas o primeiro, os 2 grandes eventos em São Paulo que foram autorizados a continuar na cidade e são, digamos assim, não só autorizados, mas incentivados. Primeiro, Marcha Gay, e o 2, Fórmula 1. E por que é que esses 2 eventos foram incentivados? Porque eles trazem muito dinheiro para a cidade. É uma questão de ordem econômica. O Grande Prêmio de Fórmula 1 e a Marcha Gay. Porque a tendência é pessoas homossexuais terem um grande consumo, principalmente de itens, que gera muito retorno de lucros para quem está comercializando. Então, por exemplo, roupas, sapatos, joias, serviços de estética, viagens, aluguéis separados, tudo isso vai gerando. Então, há uma questão de ordem econômica e muito importante, daí o incentivo das grandes empresas ao que eles estão chamando de diversidade. Que, na verdade, não é um pensamento humano de tolerar as diferenças. É uma busca pelo lucro, no final da história, que está incutida por trás disso. Muito bem. Dei 7 ou 8 conexões aqui. Eu queria ouvir vocês a respeito disso, como que vocês percebem isso na vida de vocês, nos ambientes de vocês, pessoas próximas de vocês, eventualmente coisas que estão na mente de vocês que precisam ainda de esclarecimento. Vamos lá, queria ouvir vocês nesses minutos finais aí. Mano, eu tenho uma dúvida em relação à linguagem neutra, né? Chamar de todes, juntos e etc. Legal fazer isso. A gente, como assim, a gente tendo amigos, né, que se identificam dessa maneira, a gente falou até no HJ passado, né, da gente ficar próximo ainda e agir com amor, falar da verdade e tal, mas na hora de falar da verdade, ao a gente se referir a essa pessoa, a gente utiliza essa linguagem neutra para não ofender, para que assim fique mais fácil dela aceitar o que a gente está falando. Grande questão, Vitória. Obrigada por trazer essa questão, porque ela dá maior importância. Veja que os cristãos agem sobre 2 grandes princípios: verdade e amor. O que fazer? Lidar com a verdade. Como fazer? Lidar com o amor. Acontece, Vitória, que essa questão da linguagem neutra, por mais que se haja uma boa vontade de lidar com as pessoas homossexuais com respeito, ela é uma falsa questão e eu vou explicar por quê. Porque a nossa língua portuguesa, ela deriva do latim.
Então, ela é uma das muitas línguas latinas. E quando a gente fala todos e todas, todas é uma especificação do gênero feminino. Mas quando nós falamos todos, não é uma especificação apenas do gênero masculino. É uma especificação para todas as pessoas, tanto do masculino como do feminino. E isso vem do latim, que é a língua mãe do português. Então, primeiro, há uma questão aí de idioma propriamente dito. Querer falar uma linguagem neutra, primeiro que ela não é neutra. E aí tem a ver com respeito e com tolerância. Por exemplo, os cristãos devem trabalhar para que as pessoas que estejam na comunidade sejam atendidas e acolhidas com amor para nós levarmos a ela o evangelho. Mas isso não significa que a gente ceda a algumas imposições da cultura. É por isso que eu estou falando, Vitória, que uma coisa é amar a pessoa que está diante dessa questão e tentar, em amor, falar a verdade, pedindo a Deus oportunidade. O Espírito Santo ajuda a gente nisso. E a outra coisa é a gente abrir mão de coisas que não podem ser sustentadas nem linguisticamente, quanto mais do ponto de vista espiritual. Então, a meu ver, a chamada linguagem neutra, primeiro, não é neutra. Segundo, não é nem defensável linguisticamente por causa das características do nosso idioma. Quando falamos todos, nós estamos falando todos os seres humanos. E não todos os homens. É todos os seres humanos. Agora, lidar com isso com a pessoa talvez seja uma coisa com jeito. Olha, eu entendo o que você está falando, você usa essa linguagem, eu respeito as opiniões diferentes que nós temos, mas eu acho que por questões não só do que eu acredito como as questões de gênero, mas como questões linguísticas, não faz sentido para mim. E se não faz sentido para mim, não adianta eu tratar a você para te atender uma coisa que não faz sentido para mim. Então, da mesma forma, se a outra pessoa quiser escrever como X, tudo bem. Mas a gente vai escrever como nós escrevemos normalmente. Isso não é uma ofensa à pessoa. Isso é respeitar a pessoa, mas não abrir mão da verdade do evangelho que está em nós. Ajudou um pouco, Vitória? Sim, Manu. Legal. Mas essa questão é muito importante que você trouxe, viu? Porque é uma pressão. Aqui, Vitória, deixa eu enfatizar mais uma coisa aqui. Uma coisa é nós lidarmos com amor e respeito para as pessoas que estão em lutas homossexuais. E nós devemos fazer isso, eu insisto. Ou seja, respeito. Mas a gente deve tomar muito cuidado com a questão de ceder a privilégios. Por exemplo, os movimentos militantes e as ideologias, eles não estão, a meu ver, lutando apenas por respeito. Eles estão lutando por privilégios. E isso a gente deve combater com a verdade e com amor, mas combater. E combater não só com a Bíblia Sagrada, principalmente com a Bíblia Sagrada, mas com as outras áreas de estudo da vida humana. Eu vou dar um exemplo aqui, da questão de direitos. Uma pessoa pode dizer assim, não, nós queremos direito ao homossexual, as pessoas que defendem que a identidade de uma pessoa é dada socialmente, ou seja, ela escolhe qual gênero que ela vai utilizar, inclusive o nome. Mas imagine uma situação prática. Tem um banheiro masculino e um banheiro feminino. É claro que o poder público não tem nem dinheiro para fazer os banheiros masculino e feminino, ele não vai fazer um terceiro banheiro. Mas se você conversar com alguns grupos militantes, eles nem aceitam o terceiro banheiro. Porque eles falam que é discriminação. Eles querem que a pessoa escolha o seu nome social e o seu gênero social e entre no banheiro que ela quiser. Por quê? Ela diz, porque esse é o meu direito, diz ela. Mas veja só, se eu sou pai de uma criança, de uma menina, digamos assim, de 15 anos, que está usando o banheiro feminino, e um homem biológico
diz assim, o meu nome social é um nome feminino. E, portanto, eu vou entrar no banheiro feminino porque essa é a minha identidade sexual. Eu, como pai, também tenho o direito de dizer, não, você não pode entrar no mesmo banheiro que a minha filha, que é mulher de 15 anos. Percebe onde está a questão aí de direitos e privilégios? Direitos, os cristãos estão prontos para apoiar. Privilégios, não. E aí a gente precisa ser firme nessa questão. Deu para entender melhor, Vitória? Sim, Manu, deu sim. Legal. Isso tem a ver, inclusive, com a questão de família, o que é família que está prescrito na Constituição brasileira, entre outras coisas. Vamos lá. Mais questões aí para a gente caminhar para o final? A gente tem mais uns poucos minutinhos aí. Giovana, se você quiser perguntar, pode perguntar, tá bom? Você é bem-vinda. Harrison, eu estou vendo que a Josi está aí, tá... Tem mais gente aqui que entrou, que eu não estou vendo o nome aqui. Mauro, se você quiser colocar alguma questão, fica à vontade. Rosinha também. Ana Letícia, tem alguma questão aí que você gostaria de levantar? Oi, eu estava pensando aqui uma questão, é que, tipo, muitos de nós, né, acho que a maioria conhece pessoas, né, que são homossexuais, e, por exemplo, tendo uma amizade próxima com essa pessoa, que acaba se casando, por exemplo, como nós devemos nos posicionar diante do casamento? Tá, o que você está dizendo é que pessoas que são amigas nossas, elas vão casar num casamento homossexual, é isso? Isso, e nos convidam e tudo mais. Ok. Olha só, essa é uma questão também da maior importância, Ana Letícia, que você colocou aqui. Veja, a gente vai ter que trabalhar diante das questões que envolvem esses dois grandes princípios do Novo Testamento, verdade e amor. Por exemplo, vou dar um exemplo de eu mesmo como um pastor cristão protestante, evangélico. A Constituição me garante o direito à liberdade de expressão da minha fé. Portanto, a Constituição brasileira, ela protege o local de culto. Então, nenhuma lei brasileira pode me obrigar a ir contra a minha consciência. Em outras palavras, uma lei brasileira não pode me obrigar a fazer um casamento cristão na igreja cristã, no templo cristão, de pessoas do mesmo sexo. Porque isso vai contra a minha consciência. Então, a lei não pode me obrigar a isso. Agora, veja só, se eu tenho um amigo que é homossexual e que não vai se casar numa igreja e que tem um respeito por mim, eu por ele, e que ele sabe que eu discordo dos preceitos de vida dele e eu estou buscando apresentar os valores do evangelho. Isso não me impede, por exemplo, se o casamento for num sítio, num clube, eu participar e lá dar a eles votos de felicidades e dar um abraço nessas pessoas, mas depois não participar daquilo que normalmente acontece nesses ambientes. Então, ou seja, é eu lidar com a verdade, mas com o amor ao mesmo tempo. Não se fazer de um ET, porque se a gente cortar os laços, Ana Letícia, com essas pessoas, nós vamos perder a oportunidade de dizer a elas a respeito do evangelho. Ao mesmo tempo, nós não podemos nos imiscuir com o comportamento de vida deles, porque nós sabemos que esse comportamento é afetado pela separação com Deus. E é por isso que a gente não deve condescender com esse comportamento. Então, é esse cuidado que a gente deve ter. Não participar das coisas que afrontam a santidade de Deus, mas não esquecer que as pessoas são pessoas que precisam do amor de Deus e do evangelho. Ajudou, Ana? Ajudou sim, obrigada. Legal. O que mais, pessoal?
Tio, Diga. tem uma dúvida aqui. Como, vamos supor que eu tenho um amigo e ele tá nessa confusão, né, de não saber se ele é do sexo masculino ou se ele quer mudar a identidade dele. Como que eu apresento o evangelho a ele sem ofender, sem desrespeitar ele? Legal, Bruno. Essa é uma questão da maior importância, porque a gente precisa, de fato, apresentar o evangelho, mas precisa respeitar as pessoas. Então, uma das coisas, Bruno, que a gente pode utilizar primeira coisa, apresentar um princípio do evangelho que atinge todos os seres humanos e não só os homossexuais. É apresentar que o Deus que criou o ser humano e que compartilhou conosco alguns dos seus atributos, por exemplo, a inteligência, a lógica, a criatividade, é o mesmo Deus que nos deu a sexualidade. E ele fez isso com um propósito. Mas quando nós nos separamos de Deus, desde o primeiro casal, Eva e Adão, e a gente continua repetindo esse comportamento, todas as áreas da nossa vida, todas foram afetadas, inclusive o nosso gênero. Então a gente pode começar por aí, Bruno. Ou seja, se todas as coisas foram afetadas, inclusive o nosso gênero, o pensamento homossexual, ele não pode ser, inclusive, uma evidência desse afetamento da nossa sexualização. Ou seja, você chama a pessoa para uma discussão. Então, aí você pode mostrar, inclusive, que antigamente muitos grupos de agenda LGBTQIA+, que não tinha esse nome ainda, defendia que essa era uma questão biológica. Ou seja, uma pessoa nascia ou homem, ou mulher, ou homossexual. A medicina praticamente eliminou essa possibilidade. Só existe biologicamente 2 gêneros. Isso tem efeitos hormonais, isso tem efeitos psicológicos, tem efeitos de um monte de formas no ser humano. Outra questão é a questão, já que, por exemplo, as pessoas não conseguem sustentar essa questão biológica, eles partem para a questão sociológica. Ou seja, você escolhe o seu gênero porque você pode ser uma alma humana feminina num corpo masculino. Mas, de novo, a gente volta a um princípio do evangelho. Se todas as coisas, todas as relações humanas, todos os comportamentos humanos foram afetados por essa queda que é a separação de Deus, esse comportamento de uma alma humana, que é dita uma alma feminina dentro de um corpo masculino, não é justamente o resultado disso? Então, vamos estudar, vamos tentar entender a fé cristã para ver se não é justamente disso que está falando. Por exemplo, se a gente aceitar, Bruno, que esse comportamento homossexual é normal e que a pessoa pode viver assim, sem que ela conheça a verdade do evangelho, a gente vai ter que falar isso também para o cara que tem o... Porque já há teorias dizendo que uma pessoa... Só que a gente, socialmente, claro, vai dizer, isso é um absurdo. Pois é, mas a gente não diz absurdo para outras coisas. Ou seja, se a gente disser e aceitar esse equívoco de a homossexualidade é uma questão social que alguém resolve assumir em determinado momento da sua vida, ou que ela é uma questão biológica, a gente vai dizer que o mentiroso também é assim, que o assassino também é assim, que o cara que molesta crianças, inclusive, há grupos de pessoas já defendendo isso, que pedófilos, pessoas que violentam sexualmente as crianças, ele é assim mesmo. Então, ele não é um criminoso, ele é apenas um doente. Olha só aonde a gente pode parar. Então, o negócio é, vamos chamar as pessoas para compreender o que é o Evangelho. O Evangelho diz que todo ser humano está separado de Deus. E o resultado é todo mal que no mundo. Mas Deus nos ama. E Deus nos quer chamar para próximo dele.
e quem revela como Deus é e como a vida deve ser é a Bíblia Sagrada. E o Evangelho é a boa notícia que Deus nos amou e nos enviou Jesus Cristo como ser humano perfeito para ensinar a gente como a gente deve viver. Então vamos estudar a vida de Jesus Cristo. Este é o caminho para a gente ajudar os nossos amigos nessa direção. Ok, Bruninho? Ok, tio. Tá. Oi, diga aí, mais alguém falou aí? Bruno, ele vai assistir coisa aqui. Vai tocar. Opa, tem um microfone aberto, eu acho. E aí, gente, olha só, eu vou concluir aqui. O próximo tema nosso, nós já vamos colocar aqui, que a gente vai discutir, mas ao longo dos nossos encontros, as dúvidas que foram surgindo deste tema, a gente vai tentar também esclarecendo, orientando, tá bom? Não, Isso é uma coisa. A última coisa que eu preciso fazer... Opa, acho que diga. a Clarinha que perguntou alguma coisa. Então vamos lá. Vamos mais uma da Clarinha aqui, antes que eu coloque uma proposta aqui para vocês. Tá me escutando? Estou escutando baixinho, Clarinha. Se puder falar um pouquinho mais alto, melhor. E, tipo, se a pessoa LGBT, ela fala que não vai entrar dentro de uma igreja, que não vai ouvir o que você tem a falar de Jesus para ela. Se ela diz que não vai entrar dentro de uma igreja, é isso? Isso, e não vai ouvir do que você fala de Jesus para ela, não vai de jeito nenhum. Então, olha, são duas coisas. A primeira delas é, a gente deve incentivar pessoas que nós conhecemos, ou que eventualmente são até amigos nossos, a ir aos nossos cultos. A gente deve incentivar. E deve dizer claramente para essas pessoas que a nossa igreja, o nosso pastor, vão dar boas-vindas a elas, que elas são bem-vindas na nossa igreja. E quando elas chegarem à nossa igreja e nossos ambientes de culto, a gente não deve ficar com um olhar diferente para elas, porque nós sabemos que a mesma graça que nos alcançou pode e vai alcançá-las também. Então, primeiro, é incentivar e tentar fazer da igreja, do culto, um ambiente acolhedor para ela ouvir a palavra de Deus e o evangelho. Agora, se ela tiver muita resistência a isso, muita resistência, por vários motivos, o caminho é a gente tentar iniciar conversas nossas sobre o evangelho com elas, explicando essas coisas que eu estou explicando aqui e procurando conhecer a vida de Jesus Cristo, principalmente. Ou seja, a vida e a obra de Jesus nos 4 evangelhos. É isso que é transformador, porque o Espírito de Deus atua transformando a mente do ser humano. Então, primeiro passo, tentar levá-los à igreja, tentando dar a eles um ambiente acolhedor, onde eles vão ouvir a verdade, mas vão ouvir a verdade em amor. Se isso não for possível, a gente começa conversas que não seja num ambiente de culto, numa igreja, para não causar constrangimentos para a pessoa, mas que expresse a palavra de Deus, o evangelho, em amor a essas pessoas. Ok, Clara? Tá bom, pastor. Obrigada. De nada. Pessoal, não tendo aí mais questões agora, pelo menos de imediato, deixa eu propor alguma coisa para vocês. Surgiram algumas ideias aqui da gente fazer o nosso primeiro encontro presencial. Primeiro encontro presencial. Como agora já tem um número grande de pessoas vacinadas, que está aumentando, grande não, era para ser muito maior do que é, mas é um número já expressivo. Inclusive já tenho, acho que pessoas vacinando até com 26 anos, talvez até menos. A gente estava querendo marcar para daqui a 15 dias o nosso primeiro encontro presencial do Ato Jovem. Mais especificamente, dia 14 de agosto. 14 de agosto. E esse encontro, a gente teria ajuda de pessoas da nossa igreja. A gente quer fazer um ambiente assim, com os cuidados sanitários, claro, usando máscara, o álcool gel, o distanciamento e tudo mais, tomando esses cuidados, mas nos reunindo. A gente prepararia um ambiente lá da igreja, a gente faria lá uma comida junto, talvez um cachorro-quente ou uma coisa desse tipo, e a gente fazia uma roda de conversa.
tocava um violão, um piano, cantava uma música, conversava, tirava dúvidas, trocava ideias, trazia amigos para isso, a gente cadastrar para saber quantas pessoas vão estar, para a gente... E, se for o caso, a gente vê até um filme juntos. Ou, se não um filme, alguns vídeos importantes para a gente ver e discutir juntos à luz da palavra de Deus. Então, era esse ambiente que a gente queria fazer no dia 14 de agosto. A Giz vai nos ajudar, junto com a Fabi Ribeiro, a criar algumas ideias, e a gente poderia trazer, não só a gente está, mas trazer outras pessoas que ainda não estão participando do Ato Jovem, inclusive amigos, inclusive pessoas do Instituto. A gente vai tentar trazer pessoas que estudam no Instituto e queiram estar com a gente também. Os amigos de vocês, de escola, de universidade, são muito bem-vindos nesse... talvez vai se chamar Ato Jovem Presencial Roda de Conversa, no dia 14/8, portanto, daqui a 15 dias. E eu queria saber o que vocês acham dessa ideia, começando pelo Pedro, depois vai o Leivson, depois a Vitória e Vitor. Vai lá, Pedro, o que você acha? Acho bem legal essa ideia de voltar ao HJ. Aprovada a ideia? Sim, aprovado. Legal. Leivson, o que você acha? Por mim, tudo bem. Gostei da ideia. Legal. Inclusive, a gente fazer o máximo para levar colegas, amigos, para a gente, juntos, trabalhar as grandes questões da vida à luz da palavra de Deus. Vitória e Vitor. Legal, mano. O bom é que a gente vai ter tomado a primeira dose da vacina já também, né? Então... Excelente, excelente. E vamos continuar com os cuidados sanitários, mas mesmo assim, a gente fazer lá um lanchinho, ter um ambiente bem gostoso e uma roda de conversas legais, tá bom? Inclusive, vocês podem sugerir algumas coisas para a gente fazer. Eu queria a sugestão de vocês, tá bom? Letícia Guerratti. Letícia? Oi. 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 Eu acho legal a gente poder, assim, se ver pessoalmente depois de muito tempo, né? Sim, poder ver os rostos, pelo menos a metade, né? Por causa da máscara ainda. Mas acho que vai ser legal. Eu também acho. Então, vamos ver se a gente consegue também, eventualmente, trazer algum amigo ou amiga e a gente está juntos aí. Harrison e Giovana, o que vocês acham? Eu acho uma ótima ideia. Legal, Harrison. E eu fiquei muito feliz da Giovana com a gente. Legal, né, Giovana? Então, legal. Sim. Mais uma vez, quero incentivar você a estar nos nossos encontros aqui junto com o Harrison. Camila Neri, ou Neri. Qual é a pronúncia, Camila? Neri. Neri. Então, tá bom. O que você acha da Eu ideia, acho Camila? legal também a ideia. Acho que travou. O próximo, cuidado. Camila. Deu uma travadinha, eu acho. Então, legal. E a gente vai se programar. Oi? Eu acho que ficou instável minha conexão. Repete de novo, Camila. Eu estava avisando que ficou instável, mas eu acho que voltou agora. E eu acho legal, sim, esse encontro. Voltou. Camila, vamos fazer assim, então. Ana Letícia, a respeito, o que você acha? Gostei muito da ideia. Legal, legal. Vamos fazer, então, essa roda de conversa a partir do dia 14. Rosinha, e aí, Rosinha? Sim, mano, a ideia é muito boa. Vai ser bem bacana, eu acredito. Porque, assim, esse formato online é muito bom e assim, por o momento que estamos vivendo, ok, né? Mas presencial é algo mais... Eu acredito que estar com o pessoal, né? Mesmo sem o contato, mas vendo, conversando pessoalmente, é muito bom. Nada substitui a gente estar cara a cara, olho no olho, não é verdade? É verdade, nada substitui. Então, assim, eu às vezes participo, né? Mas eu gosto mesmo do presencial mesmo. Então, é muito bacana. Acredito que vai ser um momento bem...
A ideia aos poucos é seja aí seguro com as zonas e tudo mais, né? É isso que a gente quer trilhar. Sim. Travou um pouco, Manu. Claro. Acho que não. Oi? Acho que Diga, travou Rosinha. um pouco. Travou quando você estava falando. Oi? Isso mesmo. A gente já tinha falado da importância disso e de a gente fazer algo meio híbrido. Alguns encontros online, alguns encontros... Claro. Pastor? Não sei se a Clara está... Oi, está ouvindo. Oi. Eu acho muito legal. Clara. Mas assim, eu teria que conversar com os meus pais, eu poderia ir. Mas eu acho muito legal. Com que eu não entendi um pouco que o áudio ficou meio ruim. De novo, Clara. Eu disse que eu teria que conversar com os meus pais, mas que eu acho a ideia muito legal. Tá legal, claro que sim. Inclusive, Clara, a Fabi, eu acho que tinha falado com o seu pai, o Maicon, sobre ele nos ajudar em algumas coisas no Ato Jovem. Eu acho que esse evento vai ser oportunidade para isso, tá? Ele pode, inclusive, voltar a falar com a Fabi, que a Fabi vai direcionar algumas coisas aí, tá bom? Eu estou aqui junto com ela, pastor. Olha aí o Maicon. Legal. Então, Maicon, vai ser uma oportunidade para a gente fazer. Olha aí a Raquel também, que legal, né? Uma oportunidade para a gente estar um pouco mais próximo, com os cuidados necessários, mas a gente começar a se aproximar um pouquinho mais e a gente começar juntos celebrar a vida, celebrar o Evangelho e ajudar outros. Ok? Então, pessoal, ó, eu queria, se vocês puderem abrir aí a câmera, quem puder, claro, para a gente concluir aqui. E eu queria que vocês também dessem ideias, tá? As ideias que vocês tiverem, pode colocar no grupo, ou pode mandar para a Nani, a secretaria da igreja, ou pode mandar para mim mesmo, para a gente preparar bem legal esse encontro, essa roda de conversa, no dia 14/8, tá ok? A gente deve fazer um lanchinho, deve ver um filme ou vídeos juntos e deve fazer uma roda de conversa com música, com violão, com piano, a gente cantando, tirando dúvida e falando como o evangelho deve impactar todas as áreas da nossa vida, ok? Então, legal. Estou vendo aí o Vitor, a Vitória, estou vendo a Raquel, o Maicon, a Clara, estou vendo a Letícia, a Rosinha está lá. O Bruninho tá com um boné da hora ali, ó, uma bombeta da hora. Deixa eu ver quem mais que apareceu. Gustavão tá lá, né, Gustavo? Tô te vendo aí. Né? Legal, legal. Ah, o Bruno tá aí junto com você? Tá uma família aí, tá a Patrícia, tá todo mundo aí, ó. O Bruno tá aqui. É isso aí. Muito legal vocês estarem juntos aí. Então tá bom. O pastor Mauro tá aí também com a gente. Então, gente, nós estamos preparando para que a gente consiga ir adiante no nosso relacionamento com as pessoas, com os amigos, com Deus, com o trabalho, com tudo que tem a ver com a vida da gente, com absolutamente tudo. Então, eu quero que a gente cresça e que a gente seja pessoas que saibam responder às questões da vida com o Evangelho e Cristo no centro de todas as coisas, tá bom? Um grande prazer estar com vocês online. Eu estou um pouco distante, mas foi uma alegria a gente estar juntos aqui e a gente fazer esse primeiro acordo. Então, ó, dia 14/8, primeiro Ato Jovem presencial, roda de conversas, violão, piano, música, tirar dúvidas, levar amigos, ver um vídeo juntos, celebrar a vida juntos, claro, com os devidos cuidados sanitários. E cada vez mais pessoas vacinadas, tá bom? Então, ó, eu vou pedir agora para concluir a nossa conversa uma oração pelo pastor Mauro. O pastor Mauro vai orar para concluir a nossa conversa e nos abençoar aqui nesse sábado à noite. Mauro, com você. Todos me ouvem? Ouvem, né?
Então, vamos lá. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse dia, Senhor. Louvamos o teu nome, porque a misericórdia do Senhor se renovou esse dia nas nossas vidas, e esse é o motivo, Senhor, pelo qual nós não somos consumidos. Te louvamos pelo teu cuidado, Amém. Senhor. Agradecemos a ti, ó Deus, por esse tempo também de estarmos aqui, Senhor, tratando de assuntos, ó Deus, tão delicados, ó Pai, nesse tempo, Pai Santo, mas que o teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê graça, Senhor, para lidarmos, Pai Santo, com essas questões, ó Deus, e não, Senhor, não deixando, Pai Santo, de falarmos a sua verdade em amor, de amarmos, Senhor, as pessoas, ó Deus, e sinalizarmos, Pai Santo, o teu reino, sinalizarmos, ó Deus, que há, Senhor, uma outra forma de viver, e o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a ajudar essas pessoas, Pai Santo, a descobrirem a sua identidade, a identidade que o Senhor deu a elas, ó Pai, desde o ventre, Senhor, e que, lamentavelmente, Pai Santo, tem se perdido, Senhor, ao longo da caminhada dessas pessoas, ó Deus, e que sejamos, Pai Santo, esse farol, sejamos, ó Deus, arauto do Senhor, sejamos o instrumento do Senhor para abençoar, Senhor, essas vidas, Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas vidas, dá-nos uma noite de sono, de descanso, Pai Santo, nos prepara para mais uma semana que vai iniciar, ó Deus, e prepara também, Senhor, para amanhã estarmos no culto presencial ali, Senhor, celebrando o teu nome, Senhor, alegrando, Pai Santo, contigo, Senhor, pela manifestação do seu amor, da salvação do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai Santo. Amém. Amém, amados. Amém. Amém. Obrigado, Mauro. Obrigado a Amém. todos. Ó, duas coisas. Amanhã, culto às 10 horas. E segunda coisa, nós temos uma lista de temas. O primeiro deles foi a questão, a Bíblia Sagrada e a questão da homossexualidade. Agora tem os nomes, estão lá na lista, lá no nosso grupo. Tem um monte de tema. Votação. A gente vai fazer uma votação para ver qual é o tema do próximo encontro nosso. A partir de agora, valendo. Vai lá na lista e vai colocando o nome para a gente já preparar para o próximo sábado, tá bom? Deus abençoe vocês. Bom descanso. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau. Amém.